Olá, eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e tenho certeza que Deus vai falar com você através desta mensagem agora. Abra o seu coração e que Deus te abençoe. De um tempo para cá, eu comecei a estudar a vida de alguns homens que realmente venceram e marcaram a história da humanidade. Homens que estão registrados na Bíblia, homens que são pós-registro bíblico. Um exemplo, um homem relativamente recente, Martin Luther King Jr., veio literalmente à Terra para poder, de uma vez por todas, acabar com a segregação racial, ou seja, acabar com a diferença que tinha entre negros e brancos. Para quem não tem essa informação, há poucas décadas atrás, negros não podiam entrar no mesmo lugar que os brancos, não podiam beber água perto, não podiam entrar em um restaurante para comer alguma coisa, não podiam votar. Negros eram proibidos de aprender a lei, nem sequer a Bíblia poderiam ter acesso. Então nasce um homem, assim como a Bíblia registra centenas deles, nasce um homem com um propósito definido. Repete comigo, propósito definido. E o propósito da vida de Martin Luther King era romper a barreira racial que ainda existia na face da terra. Esse homem é um homem comum, é filho de um pastor batista, não é nenhum mega star, pop star. Se torna pastor também, aos 18 anos está no seminário. E aos 20 e poucos anos ele começa a sua jornada, a sua luta para cumprir a missão pelo qual foi posto na terra. A FBI começa a investigar a vida de Martin Luther King e descobre, isso você vai poder ler em alguns livros também, que ele teve alguns casos extraconjugais. Pastor, homem de Deus, lutando pela integração de negros e brancos, mas errou como qualquer um de nós erramos, seja nessa área ou em qualquer outra. FBI faz o grampo, pega isso, mas ainda assim, aquilo não para Martin Luther King, ele continua, ele faz o famoso discurso, eu tenho um sonho, morre aos 39 anos de idade, vítima de um tiro, vítima de uma tragédia. Você imagina um homem servir ao Senhor e morrer de um tiro, por um sniper, um homem mira nele, tira a vida dele. Mas o que muitos viram como tragédia, o que muitos viram como um erro, foi na verdade o início de uma libertação geral, total e para sempre, de uma segregação, de uma diferença racial. Eu comecei a reparar a vida de homens na Bíblia, e homens que estão fora da Bíblia, que fizeram algo realmente significante para o mundo, mas todos eles têm uma tragédia ou têm um escândalo envolvido. Todos. E aquele homem mais bonitinho que você vê, fala, esse aí é um santo, não queira ver a vida dele por detrás do que ele mostra. Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, versículo 16. Versículo 7. Para pegar essa mensagem de hoje, eu pedi permissão ao pastor Mirko. Não é o tipo de mensagem que se deve pregar por aí. Então eu pedi permissão ao pastor de vocês e ele me autorizou. Diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência desse homem, nem para a grandeza de sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Grave bem o que nós vamos ler a partir de agora. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha somente o coração. Essa semana, minha esposa chegou para mim e falou assim: Tiago, vai entrar o feriado, o que você vai fazer em relação ao José? José é o nosso filhinho de 5 anos. Falei, em relação a quê? Falei, Tiago, não lembra que segunda-feira chegou o bilhete da escola da reclamação?
Eu falei assim, filha, me lembra aí qual foi o problema mesmo? Que ele implicou com o menino e mordeu. Porque um pai tende a esquecer do erro dos filhos, mas sempre tem um homem perto para lembrar do que a gente erra. Deus está muito mais focado no teu chamado do que nos teus pecados. Quem lembra onde você errou não foi Deus, são os homens que estão à sua volta. Logo, o homem só cai, o homem não cai. Já viu? Fulano caiu em pecado. Quem já escutou essa expressão? O homem não cai quando comete o pecado, o homem só cai quando as pessoas descobrem. Vou repetir. O homem não cai quando ele comete o pecado, o homem cai quando as pessoas descobrem. Porque quem vai condenar essa pessoa são as pessoas e não Deus, porque Jesus falou assim, eu não vim para julgar o mundo, eu vim para salvá-lo. Eu não vejo como o homem vê, eu estou atento ao coração desse homem que acabou de errar, mas já está preocupado em voltar para o caminho do propósito dele. Eu estou te falando isso porque cada um de vocês que está aqui nasceu com um propósito, e o que blinda você nesse mundo, que está te protegendo nesse mundo, é o propósito pelo qual você nasceu para cumprir. Todo homem que cumpriu o seu propósito partiu da terra. Quando Davi acabou de cumprir seu propósito, tentou agora construir um templo, Deus falou, não, isso é para o seu filho, você já fez a sua parte, pode se despedir de todo mundo que você já vai. Quando Moisés tentou entrar na terra prometida, falou, não, meu filho, você morre aqui mesmo, você já fez a tua parte, o teu propósito era libertar o povo de Israel, o povo está liberto, agora já pode ir. O que blinda você nessa terra é o teu propósito, é por isso que Deus não foca no teu pecado, Ele foca no teu chamado. Se é para aplaudir, aplauda para o Senhor, né? E dentre tantos homens que erraram com o Senhor, existiu um que chamou muito a minha atenção. Seu nome era Sansão. Eu vou ler algo que eu anotei sobre Sansão para vocês. Sansão nasceu com um propósito específico. E seu propósito, diz a Bíblia, nós vamos ler daqui a pouco, era salvar o povo de Israel da mão dos filisteus. Ele nasceu com um propósito de vida, salvar o povo de Israel da mão dos filisteus. E como o filisteu era muito violento, Deus ungiu Sansão com força. A Bíblia diz que Sansão era nazireu, ele não podia ter acesso nem a vinho, nem cortar o seu cabelo. Ele era homem totalmente separado por Deus e para Deus. Mas homem como qualquer um de nós, ele comete alguns erros. Eu vou ler para vocês algumas coisas. Sansão vai à casa de uma estranha e decide casar com ela, apesar de o costume ser casar com mulheres do próprio povo. Depois ele mata um leão e ao voltar, ele encosta no cadáver do leão, o que era proibido pela cultura judaica. Depois ele bebe vinho, apesar de saber que o nazireu não podia ter acesso à bebida forte. Sansão foi mulherengo durante toda a sua vida. Sempre lutou pelos seus interesses e nunca pelo interesse de Israel, que ele governava na época. Sansão se apaixonou por uma prostituta, uma das que ele dormiu com várias, mas por uma ele se apaixonou, e para ela ele revelou o seu segredo, de onde estava a sua força. Sansão realmente não prestava, acabou caindo em tantos erros, que virou palhaço, bobo da corte, e terminou sua vida de uma forma trágica. E aí vem Hebreus capítulo 11, versículo 32, abra comigo, Hebreus, versículo 11, por favor. 32. Hebreus 11, 32. E diz assim, pode botar na tela aí, irmão.
na lista de heróis da fé, ele começa a falar: pela fé Noé fez tal coisa, pela fé José fez tal coisa, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé, e ele chega nesse versículo e diz: e o que mais direi, pois me faltará tempo, se eu for contar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Ele bota Sansão no mesmo nível de Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. Ele bota Sansão no mesmo nível de Samuel, o maior profeta, que deu início aos juízes, ao mover profético em Israel. Porque todos esses erros que eu li aqui, Deus não considerou. Deus considerou somente o propósito de Sansão. Abre comigo em Juízes 16:30. Eu vou ler um pouco para te dar uma base, depois a gente... Juízes 30, rápido. Juízes 16:30. Desculpa, abre em 14:3 primeiro. Juízes 14:3. Só para ficar mais emocionante. Versículo 2 do 14 diz assim: subiu então e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus. Tanta mulher em Israel, Sansão foi querer logo a filha dos filisteus, que era o inimigo de Israel. Agora, pois, tomai-ma por mulher, porém seu pai e sua mãe, e a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o nosso povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, desses incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma esta, porque eu só gostei dessa. Esse aqui é o homem que entrou na lista dos heróis da fé, que diz respeito ao seu pai e sua mãe, dizendo o seguinte: eu não quero saber se tem mulher em Israel, eu gostei dessa, eu vou casar com essa. É um absurdo ou não é um absurdo? Sansão já não escutava mais ninguém, porque um abismo chama outro abismo. Quanto mais você vai errando, mais surdo espiritualmente você vai ficando. E aí pode vir pastor, pode vir pai e mãe, pode vir um apóstolo, pode vir querubim falar contigo, que você já não está mais escutando ninguém. Esse era Sansão. Aí agora vem o capítulo 16, no versículo 30. Vamos ler a partir do 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam os príncipes dos filisteus, e sobre todo o telhado. Volta no 14. Final do versículo 3. Toma-me esta mulher, porque esta me agrada. Olha o versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam. Repete comigo, eles não sabiam. Repete comigo, eles não sabiam que isto vinha do Senhor. Espera aí. O homem está desobedecendo o pai e a mãe. O homem está surdo espiritualmente. Resolve quebrar uma regra em Israel, que é casar com mulher do próprio povo, e pega a filha do inimigo. E o versículo 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois Deus buscava uma ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Deus estava procurando uma oportunidade para eliminar os filisteus. Então, enquanto todo mundo estava de contra Sansão, Deus estava abençoando Sansão por casar com uma mulher fora das regras. É o mesmo Deus que nos proíbe de tantas coisas, mas foi lá e engravidou através do Espírito Santo uma menina que estava prometida a outro homem. E na cultura judaica, quem se deita com a mulher vira o marido dela. Então, ou José estava se deitando depois com a mulher do Espírito, ou o Espírito Santo se deitou com a mulher de José. Eu sei de uma coisa: a mulher estava prometida para José e ela engravidou.
O objetivo de hoje é que você saia daqui entendendo um pouco mais do Deus que você acha que conhece. Um Deus que já pegou o teu pecado, aquilo que você achou que não tem jeito, e nem lembra mais. Está que nem eu com José. O que ele fez segunda-feira mesmo? Ele relembra aí o bilhete da escola. Um Deus que consegue se colocar no teu lugar. Porque já passou por essa terra e sabe como é. Um Deus que não está num trono pronto para te julgar. Ele está doido para você se levantar para ele te salvar. Agora volta lá no 16. 27. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo Sansão brincar. Sansão, o herói de Israel, agora era um palhaço da corte. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim e fortalece-me agora só essa vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, porque os olhos dele foram arrancados. Sabe o que ele pede aqui? Deus, me dá força para eu me vingar dos filisteus. E nós lemos que Sansão se casar com uma filha de filisteu vinha de Deus, porque Deus estava buscando uma ocasião contra os filisteus. Ou seja, Deus queria matar os filisteus e estava procurando uma oportunidade para fazê-lo. Ele pega o erro, ele pega o pecado de Sansão e bota Sansão humilhado no castelo, no meio dos príncipes, naquele salão com mais de 3.000 homens e mulheres filisteus. E diz a Bíblia, 29, abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que sustinha-se a casa, arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a esquerda noutra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Sansão aqui vai te suicidar. Então cuidado com as suas teologias, de decidir quem vai para o céu e quem não vai, porque você não tem autoridade para decidir quem vai para o céu e quem não vai. Ele falou assim: eu vou me suicidar, morra eu, vou morrer. Vou tirar minha vida. Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo filisteu que havia nela. E foram mais os mortos que Sansão matou na sua morte do que os mataram durante toda a sua vida. No dia da sua morte ele matou mais filisteus do que toda a sua vida tentando matar filisteu. E aí em Hebreus 11 cita ele como herói da fé. Por quê? Não é porque ele pecou ou não pecou, é porque ele cumpriu o seu propósito. Deus não está notando o teu pecado, você errou, está fora da lista. Ele só está notando se você está rumo ao teu propósito, se você está cumprindo o teu propósito. Para isso ele mandou o seu filho Jesus, para que você não se preocupasse mais com os seus pecados. Deixa que eu cuide dos seus pecados, cuida só do seu propósito. Deixa que eu perdoo o teu passado, olha só para o futuro. Deixa o que falam de você, preste atenção no que eu falo de você. Esse é o Deus que nós servimos. Talvez não queremos acreditar, mas esse é o Deus que nós servimos. Apesar de Deus ser especialista em esquecer, o homem é especialista em lembrar. Quem lembra que você foi um mentiroso é o homem, porque Deus já esqueceu. Se eu, que sou um homem natural, não esqueço o que o meu filho fez, esqueço o que o meu filho fez essa semana, imagina Deus que é espiritual, ele não tem a mínima ideia do que tu fez ontem. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele diz: eu jogo os teus pecados no mar do esquecimento. Você imagina quando a lista dos heróis da fé estava sendo montada, o escândalo que foi no céu quando o Sansão entra na lista. Deve ter se reunido outros heróis e falado: Deus, que isso? Que isso, Deus, peraí, Sansão vai entrar na lista? Peraí, eu fui fiel, eu dei Isaac, eu fiz isso. Aí vem o outro e fala: opa, peraí, eu guiei o povo pelo deserto, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Aí Deus: mas o que Sansão fez? Eu não me lembro. Eu não me lembro do que ele fez. Eu lembro de que ele cumpriu o propósito e matou os filisteus numa época que eu queria destruí-los. Quem lembra dos teus pecados é você mesmo, porque Deus já se esqueceu. A graça, Deus vendo que era tão importante para um homem acusar o outro, ele falou assim: eu vou resolver isso. Eu vou enviar o meu filho Jesus Cristo
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vem o apóstolo Paulo e fala o seguinte: pronto, Jesus resolve o teu problema, porque já não tem mais nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então não importa o que você fez ontem, mas o que você vai fazer a partir de hoje. O que você vai fazer a partir de agora, sabendo que Deus está olhando muito mais para o propósito que Ele colocou dentro de você, para o chamado que Ele deu para você, do que para o errinho que você cometeu. Quem fica abatido porque errou são tuas emoções. Deus está animado para que você se levante logo e continue. Senão Ele teria cortado Martin Luther King antes. Senão Ele teria matado Davi quando tomou a mulher dos outros, quando matou o inocente. Eu sei que a palavra, apesar de ser a teu favor, é escandalosa, né? Está ao teu favor a palavra, mas é escandalosa. A gente prefere o Deus que mata, a gente prefere o Deus que castiga, a gente prefere o Deus que julga, a gente prefere o Deus que corta pela metade. Mas a Bíblia diz, desde a eternidade, que tem um Deus que quer te levantar, quer te salvar e quer perdoar todos os teus pecados. Mas lembre-se, que o que vale para você também vale para aquele que você não gosta, porque todos são filhos de Deus. Da mesma forma que Deus te perdoa, Ele perdoa o teu inimigo que fez mal contra você. Da mesma forma que Ele te levanta, Ele levanta aquele que te traiu também. Porque Deus não vê como o homem vê, Ele está atento ao coração. E se tiver coração quebrantado, Ele vai lá, visita e levanta. Esses dias chegaram perto de mim e falaram: pastor Thiago, o que eu tenho que ter para entrar na sua equipe? Tem algum requisito? Eu falei: claro que tem. Não é qualquer um que pode andar comigo. O que é? Tem que ter doutorado? Tem que ter, falar inglês e espanhol? Eu falei: não, tem que ter nada disso. Tem que morar na Zona Sul ou na Zona Norte? Não, pode morar em qualquer lugar. Tem que ser crente de 20 anos ou de 40 anos? Não, pode ter se convertido hoje mesmo. Então qual é o requisito? Só tem um: ter um bom coração. É a única coisa que eu não consigo dar. Todo o resto eu treino. Agora, coração, se você não tem, eu não consigo dar. O único requisito para você andar comigo é ter um bom coração. Porque o resto, meu irmão, a única coisa que Deus vê é como está o teu coração. É como você está trabalhando o teu coração rumo ao teu propósito, rumo ao objetivo pelo qual Ele te colocou na terra. Deus te colocou na terra para cumprir uma missão. Ele colocou Moisés para libertar o povo. Ele colocou Martin Luther King para juntar negros e brancos. Ele colocou Sansão para destruir os filisteus. Para que Ele te colocou nessa terra? Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu não poderia estar nesse altar, porque eu já errei de forma que Deus, se Deus fosse vingativo, fosse um vingador, eu já estava morto. Nós acabamos de sair de uma conferência agora, 3 dias de glória de Deus, a conferência de Chino. E depois eu fiquei em casa ajoelhado, estou falando: Deus, obrigado pela tua misericórdia, Deus, obrigado pela tua graça, porque não tem nada a ver comigo. Se fosse por causa de mim, eu não estaria nem num altarzinho de 10 pessoas, quanto mais para 5.000 líderes e pastores pregando aqui, lá na conferência. O que vai acontecer na tua vida não tem a ver com o que você fez de errado ou de bom, tem a ver com o chamado que Ele colocou dentro de você, e aquele que chamou é fiel para cumprir. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Ele vai chegar até o fim com você. O único que pode cortar você pela metade é você mesmo, porque Deus está disposto a ir até o fim contigo. Sansão não merecia a força que tinha, mas uma vez que Deus dá, a Bíblia diz: os dons são irrevogáveis. Ele falou: eu dei, vou até o final contigo. E se você quiser cumprir o teu chamado no pior dia da tua vida, eu faço cumprir. Ele foi lá, botou a mão nas colunas, derrubou e matou mais filisteus. Ou seja, ele cumpriu mais o propósito de Deus na vida dele no dia da sua morte do que durante toda a sua vida. Agora, você não precisa repetir os erros de Sansão. Você pode cumprir o chamado de Deus na sua vida todos os dias da sua vida. Você não precisa cumprir só no dia da sua morte. Você não precisa ficar 40 anos fugindo que nem Moisés para começar a servir a Deus aos 80 anos. Você pode começar antes. Esses homens estão na lista dos heróis da fé porque cumpriram o seu propósito, mas alguns se atrasaram, outros ficaram a vida toda errando, como Sansão. Você não precisa disso. Você pode começar agora, do jeito que está, marcar a história, entrar na lista dos heróis que mudaram o Brasil, que mudaram as nações da terra, que transformaram essa geração. Você pode entrar. Porque o único pré-requisito é ter um coração agradável ao Senhor.
Porque o homem não vê como Deus vê. Deus está atento ao coração e o homem está vendo só o que está diante dos seus olhos. Quem vê o que você fez ou deixou de fazer foi o homem, é o homem. Deus está atento ao que você pensa dentro de você, o teu coração, ao que você está pensando, ao que você está imaginando, a como você está se quebrantando diante dele. Ele está preocupado com o que passa no teu coração. Na segunda-feira, pós-conferência, eu recebi ligações de pastores do Brasil todo. E todo tipo de conversa teve. E na conversa, a pessoa revela o coração pelo que fala. Uns falavam, e aí rapaz, que sucesso, hein? Eu falei, não entendeu nada. Eu falava assim, ó, corta esse fulano da minha lista de amigos. Não entendeu nada. E aí, recadou muito ou recadou pouco? Corta esse também, não entendeu nada. Cada 20 que ligava, 10% falava assim, que manifestação da glória. Obrigado por pagar o preço para Deus descer naquele lugar. De cada 20, 2 falavam isso. Todos os outros estavam preocupados com o natural. Eu falei, Senhor, uma geração que só vê o que está diante dos olhos, que não consegue ver como Deus vê o coração. Perdoa. Eu comecei a pedir perdão para Deus. Por isso que eu tenho me esforçado, é por isso que eu estou pregando hoje aqui. Eu não estou pregando aqui por agenda, não. Estou pregando aqui porque eu tenho um compromisso com essa geração. E quando eu me for, vai estar lá na minha lápide, Tiago serviu a sua geração. Eu estou aqui para servir você com a palavra, para que você passe para outro nível hoje, para que você pare de ficar com essa acusação que está dentro de você, pare de ficar com esse desânimo que está dentro de você, achando que você não presta, que o tempo passou. Prepare-se, porque é você mesmo que Deus vai usar. Prepare-se, porque é você mesmo que Ele vai levantar. Ele jogou o teu passado no mar do esquecimento e já não se lembra mais. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus da palavra. Ele não está preocupado com ontem, ele está muito preocupado com amanhã. Ele não está focado no teu pecado, mas está focado no teu chamado. Você está cumprindo? Porque pecado ele perdoa, chamado você mesmo vai ter que cumprir. Pecado deixa com ele, joga nele. Bota sobre mim as suas transgressões, bota sobre mim os teus erros. Eu já mandei meu filho, eu já chicoteei as costas, já tirei sangue dele para resolver esse problema. Você só cumpra teu chamado, porque do pecado cuido eu. O pecado eu já paguei o preço para eliminar da tua vida. Não descaracterize o sacrifício de Jesus na cruz. Porque eu mandei meu filho, diz o Senhor, para resolver o problema que você não podia resolver. Você não podia tirar o pecado de você. Agora eu tiro o pecado de você. Eu tiro o pecado do mundo através do Cordeiro Santo. Agora só faz a tua parte. Cumpre o chamado pelo qual você nasceu para cumprir. Não se desvie do propósito pelo qual você nasceu. Não vá para a direita nem para a esquerda. Fique aqui, ó, onde Deus te colocou, para onde Ele te chamou. Faça as coisas no tempo que Ele mandou. Só faz a tua parte, porque eu estou fazendo a minha, diz o Senhor. Quer ver? Quer ver um homem que errou mais do que Jonas? Um homem que descaradamente, sendo profeta do Senhor, eleito de Deus para aquela geração, Deus fala, vai para Nínive. Ele falou, não, eu vou para Tarsis. E pega, a Bíblia diz que ele pega dinheiro. Dinheiro de profeta vem da onde? De oferta, do altar. Ele pega dinheiro do altar, compra a sua passagem para fugir da presença do Senhor. Ele usa o dinheiro santo para fugir da presença do Senhor. Logo, a presença do Senhor não está em todo lugar. A soberania de Deus está em todo lugar. A presença de Deus está nos lugares onde Ele mandou você estar. É isso que a Bíblia diz em Jonas. Lê lá Jonas capítulo 1. Ele pagou para fugir da presença do Senhor. A presença do Senhor foi para Nínive e ele foi para Tarsis. Aí foge. Deliberadamente ele peca. Ele entra num barco. O barco começa a naufragar, porque o problema de você deliberadamente pecar, Paulo fala sobre isso, não é por causa da graça que a gente vai sair pecando, hein?
Paulo fala sobre isso. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. E o problema de deliberadamente você pecar é que quem está no barco contigo afunda junto. Então cuidado com que barco você entra e com as pessoas que você se conecta. Confere se ela está naquela viagem cumprindo o propósito de Deus ou fugindo do propósito. Aí Jonas deliberadamente entra naquele barco e coloca todo mundo em apuros. O destino de todo mundo poderia ser cancelado por causa do pecado de um. Então ele confessa que é por causa dele, aquela tempestade, jogam ele no mar. Um grande peixe engole Jonas. Porque depois de um erro, depois de uma vida, de uma vida errada, Deus sempre vai te dar um tempo para pensar no que você fez. Para Sansão foi durante aquela festa. Ele cego, falando, meu Deus, já fui o homem mais poderoso de Israel, agora estou aqui de bobo da corte. Senhor, tem misericórdia de mim, me dá mais uma chance para cumprir meu propósito. Jonas dentro da barriga começa a orar, Senhor, dá-me a chance de ver novamente o teu santo templo, mostra a tua misericórdia para o teu servo. E o Deus que você achava que era um castigador, na verdade é um especialista em transformar a maldição em bênção. Porque ele estava dentro do ventre da baleia, do grande peixe, como uma maldição. E quando ele acaba de orar, diz o Senhor, diz a Bíblia, que o Senhor falou ao grande peixe. E de repente os ninivitas estavam seguindo sua vida normal. Um vai para cá, o outro compra, o outro vende, dando-se a casamento, tudo certo em Nínive. De repente eles começam a ver um movimento na praia. E começa a vir uma baleia. Irmão, se hoje em dia uma baleia começa a se aproximar daqui, já vem Globo filmar, vem CNN, vem todo mundo, você imagina, milênios atrás. Meu Deus, o que é aquilo? A cidade começou a se juntar, 120 mil pessoas, diz a Bíblia. O que é isso? Uma baleia chegando próximo e começa a chegar bem próximo da cidade. E quando toda a cidade se reunir, a baleia abre a boca. E sai um profeta de dentro, arrependei-vos, mais 40 dias e Deus vai pegar Nínive, arrependam-se, porque está chegando o reino de Deus. E toda a cidade se converteu. Deus transformou a maldição em bênção, porque ele não chegou num barquinho, ele não chegou no barquinho como todo mundo, ele chegou vomitado por uma baleia, porque Deus transformou aquela maldição em bênção. Deus está pegando o teu pecado, Deus está pegando a tua maldição, Deus está pegando os teus erros e está transformando numa bênção que vai converter todo mundo que está à sua volta. Todo mundo vai se converter. Essa é a graça de Deus. Essa é a extraordinária graça de Deus. Essa é a maravilhosa, inexplicável graça de Deus, que você não merece, mas a tem. Você não merece, mas a tem. E ninguém pode tirá-la de você. Podem tirar teus olhos, como fizeram com Sansão, mas não vão tirar a graça. Podem tirar o que quiser de vocês, mas não vão tirar a graça. José entra com roupa de escravo, com uma algema de escravo, na sala de Faraó, na sala do homem mais poderoso do mundo. E Faraó fala, é você que pode resolver o problema? Sou eu. Você imagina um homem mais poderoso do mundo olhando para um escravo, com roupa de escravo, com cheiro de escravo, com algema de escravo. Como é que você vai resolver meu problema? Você vai começar, Faraó, a armazenar os grãos. E começou a dar um planejamento estratégico. E a Bíblia diz que enquanto José falava, Deus deu graça a José diante dos olhos de Faraó. Quando a graça veio sobre José, porque até ali ele estava na sabedoria, até ali ele estava na revelação, mas quando a graça veio sobre a vida de José, a Bíblia diz, e Faraó disse, quem melhor do que você? Imagina um escravo, com roupa de escravo, com algema na mão. Quem melhor do que você para governar todo o Egito? Tirou o anel de Faraó, botou na mão dele e falou assim, a partir de hoje, somente no trono eu serei maior do que você. Ninguém levanta ou abaixa a mão no Egito sem a tua permissão.
Porque quando a graça vem, o inexplicável acontece. Quando a graça vem, o sobrenatural se manifesta. Isso já está à tua disposição, você não tem que pagar preço nenhum. Já foi pago, está tudo pago, está tudo feito, está tudo consumado. Você só precisa estar aqui no lugar certo, no momento certo, para receber tudo que o Espírito Santo vai te dar. Assim como ele reverteu a maldição de Jonas em bênção, assim como ele transformou a tragédia de Sansão em algo heróico que entrou na lista dos heróis da fé, ele vai reverter toda a tua situação nessa noite. Ele vai transformar toda a tua situação. É hoje, não é amanhã, é agora, porque Ele pode fazer. Porque Ele não é homem para se lembrar do que você fez hoje de manhã. Ele já está preocupado com o que você vai fazer amanhã. Ele está doido que você se levante e comece a trabalhar de novo. Ele não está preocupado... O homem está preocupado com a tua aparência, o homem está preocupado com o teu erro. Mas pastor, são 20 anos no erro. E Deus, em 20 segundos, vai te perdoar. Esse é o Deus que nós servimos. Em segundos, Ele vai recuperar o que anos você não conseguiu fazer. Espero que você tenha sido muito abençoado através dessa mensagem. E eu espero você em uma das nossas reuniões aqui na Comunidade da Fé Church, porque aqui é um lugar para você amar e ser muito amado.